Olá, olá, olá. Maravilha, vão chegando. Sejam bem-vindos. Olá, que delícia, boa noite. Deixa eu colocar meu óculos, né? Esperando. Oi, Claudinha, tudo bem, querida? Boa noite. A Érica Rezende. Oi, Karina, que legal ter você aqui, querida, saudade. O Christian, que legal. Sejam bem-vindos. Aguardando a Marta, né? Ela deve estar entrando. Oi, Carol, que legal você aqui, que maravilha. Vamos lá. Quanto tempo, Érica? Saudade também. Que legal ter você aqui. Sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Ei, Dani, boa noite, querida. Olá, Ai, nossa boa convidada noite. linda chegando. Ai, que delícia, que momento mais maravilhoso, né? Que bom, Como, gente. Boa como noite. pode melhorar, né, Martinha? Como pode? Meu Deus, que coisa mais gostosa, Cláudia, participar desse momento teu aí, da tua criação, né? Co-criar com você. Que coisa maravilhosa. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço também, querida, você ter aceito. Estou muito feliz, meu coração assim tá em êxtase com a sua presença, né? Com esse presente que você está nos dando de poder te ouvir um pouquinho. Que bom. Tenho certeza que será um momento muito especial para todos nós. Ai, que bom, que bom. Vamos lá então, né? A gente está vendo tanta gente Vamos lá. precisa, muita gratidão, né, para essas pessoas, né? E Isso. estamos aí, né? Eu tenho uma história, eu acho que para quem já entrou, eu tenho uma história muito importante com a Cláudia, né? Eu já falei isso para ela, mas hoje eu senti no meu coração, né, Cláudia, de dizer isso aqui nesse momento tão importante. Eu um dia estava no meu escritório e eu já era autônoma, né? Já era empresária, né? Melhor dizendo. E a gente não tem, né? Para você que é empresário que está me ouvindo, que é empresário individual, né? Que tem gente com você, né? A gente sabe que tem dias da nossa liderança que a gente tem trabalho, né? Tem dia que a gente pensa assim, meu Deus, como é que vai ser hoje? Como é que eu faço para pagar as minhas despesas, né? E eu tive um momento muito especial com a Cláudia, porque eu estava no meu escritório e eu peguei umas contas. Eu acho que muita gente que está me ouvindo hoje pode estar se colocando nesse lugar. E eu fiz essas contas e falei, Deus, eu não tenho como pagar essas contas, né? Eu preciso da tua ajuda. E quando eu terminei de fazer essa oração, a Cláudia me ligou, né? E eu tinha feito uma proposta para ela de um atendimento de coaching. E ela me ligou me dizendo assim, Marta, eu quero fechar, mas eu quero te pagar à vista. Aí eu falei, Jesus, Oi. como assim, né? Então, eu quero começar o nosso bate-papo, né, Cláudio? Desculpa até quebrar um pouco o teu protocolo aí, Imagina. mas assim, te dizendo da gratidão que eu tenho, porque talvez você não saiba a dimensão da tua importância naquele momento. E a gente às vezes não entende a dimensão da importância das pessoas, né? Desse tecer a vida Sim, juntos. E se a gente entender essa dimensão, a gente começa a entender que liderar é muito mais fácil, que lidar com a crise também pode ser mais fácil, né? Então, queria
contar aí para quem está nos assistindo, né, que você realmente foi usada por Deus para me abençoar, né? E naquele momento a gente fechou, você me pagou, eu lembro direitinho, assim, era o que eu precisava para pagar as minhas contas naquele mês, né? Então, assim, é um momento muito, muito bacana para mim, né? Poder estar aqui contigo agora, compartilhando essa situação e dizendo que essa fé, né? Que essa interação entre as pessoas, ela pode nos facilitar muito a vida, né? Sim. Ah, eu fico muito feliz, Martinha, de ter sido contribuição naquele momento Com e o quanto a certeza. vida tem me presenteado, né? Porque, na verdade, foi uma troca linda, porque você foi muito contribuição, começou um processo de autodesenvolvimento a partir desse momento, e olha onde eu estou hoje, né? E olha onde eu estou. Nossa, Aquela imagina. mulher do mundo corporativo, do Eu mundo dos fiquei. negócios, e de Uhum. repente estou aqui contribuindo um pouquinho também com as pessoas nesse caminhar, né? Que a gente sabe que não é fácil, é desafiador fazer um processo de transição. Naquele momento, você também estava fazendo um processo de transição, né? Saindo do mundo corporativo, indo ser empreendedora. Uhum. E quanto a sua vida, né, também já fluiu e já se movimentou, e você é uma pessoa riquíssima em todos os sentidos, né, Martinha? Em Amém. todos os sentidos. Amém. Bom, eu quero, antes da gente começar, eu gostaria de assim, fazer um trato aqui, né, com todos nós, de que Uhum. esse é um canal realmente de contribuição, e aqui não existe certo e errado, não existe professor e aluno, né? Nós estamos aqui num movimento realmente de troca. E é a oportunidade que a gente tem de fazer perguntas, não tem aquela pergunta certa ou errada, boa ou ruim, né, inteligente ou não. E nós estamos num movimento realmente de ser contribuição. E quem faz a pergunta, ela também é contribuição para outras pessoas. Com certeza. E na medida do possível a gente vai respondendo. Então aproveitem, porque essa mulher tem muito para entregar para nós aqui hoje, gente. Não deixem de aproveitar esse momento. Que bom, vamos E, lá. e esse é o caminho, né? Eu acho que o objetivo dessas lives, o objetivo dessa jornada é levar um pouquinho de conhecimento para as pessoas, para que elas possam entender como cada prática ela pode ser contribuição na vida, né? No desenvolvimento pessoal, profissional, no nosso ampliar consciencial. Porque a informação ela transforma as emoções, e as emoções, por sua vez, também transformam as nossas ações, né? Uhum. O Hilário Trigo diz que a gente precisa ter um ritual do conhecimento, e eu acho isso fantástico, porque Uhum. quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente se desenvolve, mais a gente expande, né? É energia em movimento. E quanto Uhum. mais a gente expande, mais possibilidades, mais oportunidades acontecem, né? Uhum. E, Martinha, então vamos lá, se apresente um pouquinho para o pessoal. Tem muita Bom, gente que já te conhece, mas tem gente que não te conhece ainda. eu tô vendo aí, gente, obrigada, né? Tem algumas pessoas da minha família, né? Tem alguns amigos queridos aí, alguns clientes, né? Muito obrigada mesmo pelo Tem um momento, né? comentário aqui, Martinha, ó, eu não sei, Sinara Vete. Sinara Vete. Ela tá Ah, falando aqui que você já entra alegrando e chamando a gente para viver, que você é show. que coisa mais boa, né? A Sinara esteve comigo num treinamento meu, né? Ela trabalha na mesma empresa que meu esposo. Sinara, muito obrigada, bem-vinda, né? Que bom. Bom, eu sou Marta Andrade, né? Esse é o meu nome aí profissional. E eu tô há 20 anos nesse caminho, né, Cláudia? E eu escolhi um caminho de ensinar porque eu acho que é ensinando que a gente aprende. E eu só aprendo ensinando, é muito engraçado. Eu leio um livro, eu preciso dar uma aula dele para mim, né? Eu preciso falar, eu preciso me ensinar. Então, eu escolhi esse caminho, né? E achei nesse caminho realmente uma forma de entregar o meu propósito, uma forma de contribuição,
né? E aí é como você disse, né, Cláudia? Não é uma forma de ser certa, nem uma forma de ser errada, mas é uma forma de ser contribuição, de fazer sentido, né, na vida das pessoas e fazer sentido para a minha vida, né? Então, eu, como você, né, trabalhei aí em grandes organizações e aí em 2010 eu decidi pedir demissão e abri a minha empresa. E essa empresa foi um filho que eu criei, né? Que eu não tenho filhos, mas eu falo que eu tenho vários, né? Porque eu realmente vivo dela e para ela, né? E para aquilo que ela gera de frutos, né? Então, eu acho que é isso, né? Eu acredito em desenvolvimento, né, Cláudia? Eu acredito em conhecimento, eu sou fruto disso. Eu venho de uma família extremamente simples, mas que me ensinou muito, né? Eu sou o que sou hoje por causa da minha mãe, principalmente. Então, eu acredito que a gente pode aprender o novo, aprender a ser mais, aprender principalmente sobre si mesmo. Eu trabalho com muito líder, né? E eu falo o seguinte para eles, gente, se vocês não se conhecem, difícil será conhecer o outro. Difícil será lidar com o outro, orientar o outro, dar feedback, né? Que é quase que um medo assim que as pessoas têm desse Sim. processo do feedback, né? Então é isso, assim, né? Eu sou um pouco disso aí. Ai, que maravilha, Martinha. E lendo aqui os comentários, que bom, tem muita gente participando hoje, que delícia. A Dan falando obrigado, Cláudia e Marta, por contribuir com o nosso crescimento. O Edu Luiz Ferreira, Marta tem uma parcela muito grande no meu desenvolvimento pessoal e profissional. Coisa Ai, mais linda. Eduardo. A Lucinha, né? Falando aqui lindeza, seres abençoados. Que delícia, gente. Bom demais ter vocês aqui. E a pergunta, Martinha, é o seguinte. Uhum. O que é coach? O que é coach? O Claudinha? que é coach? E eu queria que você falasse as diferenças, né? Do coach, do coaching, do coaching. Tá bom. Bom, o coach é a pessoa responsável por apoiar o coachee, né? Que é a pessoa que vai fazer o processo, numa jornada que ele decide ou descobrir, porque muitas vezes as pessoas vêm para o processo de coaching para descobrir suas jornadas, né? O que realmente desejam. Eu faço bastante coaching de carreira, né? Por exemplo, então, às vezes as pessoas chegam até mim dizendo o seguinte, minha vida não tem muito sentido, né? Eu quero mudar minha profissão e tal. E aí a gente vai descobrir essa nova jornada, né? Esse novo caminho que essa pessoa quer traçar. Então, essa pessoa é o coach, que procura o coach, que é uma pessoa que vai apoiar esse outro nessa jornada, que se chama coaching, né? Com ING no final. Então, o coaching é a jornada que a gente vai construir juntos. Eu trabalho muito com coaching para lideranças, né? Fui me especializando nisso, Cláudia. Então, eu trabalho muito com o líder, o comportamento dele no processo de liderar, né? Então, como é que ele pode ser mais eficaz? Como é que ele pode sofrer menos? Uma coisa que eu encontro muito é o líder tratando a liderança como um peso, como um sofrimento, o quanto que para mim liderança é um privilégio. Eu acho que a liderança não pode nos separar, né? Eu sou líder, você é liderado, né? Essa separação ela é ilusória, mas eu acho que é uma escolha que você se coloca para ocupar um espaço, né? Que é o espaço, muitas vezes, da tomada de decisão, é o espaço do acompanhamento, é o espaço de servir o outro para que o outro cresça, né? Então, é bem nesse sentido. Então, é isso, né? Coach é a pessoa que realiza o processo, coaching é o processo e coachee é a pessoa que procurou pelo processo, né? Seria o cliente, né? Que maravilha. E como que o coach ou coaching, né, o processo, ele pode ser contribuição no desenvolvimento das pessoas?
Nossa, Claudinha, meu Deus, né? Eu sou fruto, a minha empresa é fruto de um processo de coaching. Eu fiz um processo de coaching quando eu abri a Marta Andrade Coaching e Desenvolvimento. O que que eu entendo, né? Olha que chique, a Marta Andrade foi minha coach espiritual. Meu Deus, né? Que honra minha. Quem me dera, né, Lu? E é bem isso, né? Mas acho que Deus nos usa, né, de uma forma. Eu falo que Deus faz tabelinha com a gente para fazer gol, né? Ele chuta, dá uma Aham. tabelinha na gente assim e faz o gol. Mas, enfim, até esqueci a pergunta. O que é que o coach Como pode coach, contribuir? Como o coach pode contribuir? O coach isso. pode contribuir, Claudinha, na medida que ele consegue agilizar o processo, porque é uma diferença de coach para terapia, né? Você vai trabalhar aí com muitos colegas nossos aqui de profissão, né? Mas a terapia, por exemplo, ela é um processo que vai trabalhar talvez com um respeito ao tempo maior do que no processo de coaching. Porque a grande diferença do coaching para a terapia é a agilidade com que a gente busca acessar as crenças limitantes e nessa medida que a gente acessa essas crenças, a gente lidar com elas através de ferramentas. Então, uma boa formação de coaching, ela é fundamental para que essa pessoa esteja apta a atender, né, qualquer outra. Uhum. Então, essa pessoa vai conseguir usar algumas ferramentas para agilizar. Aí as pessoas me perguntam assim, Marta, então a gente acaba com terapia e só faz coaching, porque já que coach agiliza, né? Só que nem todo mundo está preparado para o coaching. Tem muita gente que precisa passar por um processo terapêutico, né, Cláudia? Tem muita gente que precisa passar por um processo de outros tipos de terapia, né? Eu, por exemplo, trabalho com Access. As barras de Access hoje eu aplico dentro das empresas, né? Que é um tipo de terapia energética, né? Onde você foca realmente na crença para liberar essa pessoa para vir para o comportamento, né? Porque muitas vezes a gente não sabe nem o que é que está nos bloqueando, né? Sim. E aí a gente fica nessa limitação. A gente, como líder, por exemplo, deixa às vezes de ocupar algumas posições nas organizações. Eu já vi muito cliente assim, porque acha que não dá conta da liderança porque teve um trauma, né? Teve uma situação Uhum. paterna, materna. Então, nem todo mundo está preparado para o processo de coaching. Por isso que eu, muitas vezes, quando alguns clientes me procuram, eu oriento a terapia, né? Sim. Porque eu vejo que aquela pessoa não está preparada para a agilidade que o processo de coaching vai garantir, né? Ou, na realidade, não Sim. garantir, mas vai estipular, né? Então, a gente trabalha com um processo É. muito mais ágil, né? E mais do que isso, né, Martinha, eu penso no processo de sustentação, né? Porque muitas vezes você consegue passar pelo processo e visualizar, né, e entender, compreender melhor o que estava travando e quais são os próximos passos. Uhum. Mas sustentar aquele lugar talvez seja um grande desafio, porque o bloqueio, as questões, elas são num nível tão profundo que aí precisa de outras ferramentas. Então, eu digo muito que é tudo muito complementar, né, Uhum. Martinha? O Sim. processo terapêutico, eu comecei essa jornada com uma psicóloga ontem, porque eu acredito, né, que todas as formas, todos os processos hoje, integrativos, complementares, né, e a terapia que deu, a psicologia que deu a vazão para tudo isso que surgiu depois, né, ela foi a grande precursora, ela precedeu tudo isso que está acontecendo agora. É, tem espaço, tem lugar para cada uma delas. Então, Sim. as pessoas são diferentes, cada um passa por um processo, cada um tem uma história, e é por isso que a importância de conhecer todas essas ferramentas para que as pessoas possam sentir o que faça sentido para elas, né? Nesse processo de desenvolvimento.
E é não é isso, isso? Cláudia, porque a gente, eu falo com os líderes que a gente não está vivendo processos lineares mais, né? A gente tem movimentos que são simples da gente organizar, tem movimentos que são complicados, mas que eles têm uma lógica, né? Mas tem movimentos, que é o que a gente está vivendo agora, por exemplo, que são complexos, né? Sim. E essa complexidade, ela não tem uma lógica em si. Então, ela não é essa coisa assim, Sim. faz isso, depois isso, depois isso, depois isso. Na Uhum. realidade, a gente não faz mais aquela coisa do certo ou do errado só. Ah, Marta, é errado eu, por exemplo, dar um feedback na frente de todo mundo, né? Não existe mais esse certo, esse errado. É lógico que quando eu vou fazer um feedback corretivo, o ideal é que eu não faça na frente de outras pessoas, mas Uhum. dependendo do meu processo de liderança, dependendo do que a minha equipe tá vivendo, eu preciso experimentar, talvez fazer isso. Então a gente já começa a trabalhar, né, Claudinha, ligando aí com as terapias, o que funciona e o que talvez para mim não funciona, porque ele Sim, depende muito do teu momento. Muitas claro. pessoas que estão nos assistindo agora, apesar de todos estarmos expostos ao momento Covid-19, estamos lidando com esse momento de formas muito diferentes, Sim. né? Eu falava com um cliente meu hoje, assim, a gente vai mudar, né? Ele falou assim, eu tô aqui esperando as coisas voltarem ao normal. E aí me deu um negócio assim na hora e falei para ele, falei, cara, as coisas não vão voltar ao como era antes, Sim. né? Você precisa, né? Ele é um alto gerente numa grande empresa e eu falei para ele, você precisa entender que não existe aquele como era antes, né? As pessoas vão voltar muito diferentes, Cláudia, para dentro das empresas. Sim. Eu não sei se você está vivendo isso, mas, por exemplo, aqui na nossa casa, a gente está vivendo um momento assim de resolver pendência. E esse momento de resolver pendência faz a gente olhar para nós. Esse momento Uhum. de resolver pendência faz a gente olhar para o casamento, né? Sim. E aí, né? Como é que tá essa relação que a gente se encontrava no final de semana, agora nós estamos juntos já tem 40 dias. Eu brinco com meu marido que desde que eu casei nunca fiquei com ele tanto tempo, né? 40 dias que a gente só viajava. Isso. Então, a gente vai ter pessoas voltando, né, Cláudia, com outro ponto de vista, talvez, sobre a vida. Então, as coisas não serão como eram antes. Elas Uhum. serão diferentes. E nós teremos que lidar com essa diferença, né? Nós teremos que lidar com esse movimento que as pessoas vão fazer. Por Sim. isso, essa coisa linear, ela já não tem muito sentido para nós, né? O mundo não é mais linear. Ele A não é gente aquele precisa mundo que compreender, né, que agora é um movimento cíclico, né? Sempre foi, né? Mas a gente tinha a sensação de controle das coisas, que nós perfeito. poderíamos controlar tudo e achávamos que era linear e não é, né? É cíclico. E aí esse movimento de expansão está rolando, está acontecendo, né? Fazendo com que as pessoas olhem para tudo que precisa ser visto e, como você disse, não vai voltar mais como era antes. Não tem mais esse normal, né? É Uhum. uma outra realidade, é um outro momento e as pessoas precisam entender, né? Que agora a gente precisa olhar para o trabalho, para a família, para a nossa vida, para a nossa profissão de uma forma diferente. Verdade, Mar- Claudinha. Martinha, existe líder nato? Cláudia, essa pergunta é uma pergunta interessante, né? Porque a gente olha para algumas pessoas e a gente percebe isso nelas, né? Tem pais e mães, às vezes até padrinhos, né? Eu tenho uma filhada que eu olho para ele e falo, nossa, esse menino é um líder, né? Só que o que acontece, né? A gente vem quebrando esse paradigma ao longo da história, entendendo que as pessoas podem desenvolver, né? Que a liderança é uma competência a ser desenvolvida. Então, já é uma forma da gente quebrar esse misticismo um pouco que a gente faz na liderança, porque assim, eu quero falar para você que é um líder médio, que não é um líder que fez a grande universidade,
que não é um líder, por exemplo, que teve acesso aos cursos de inglês, aos cursos fora, né? Você que está na indústria, você que está com a tua loja aberta, que tem 2 funcionários, você que às vezes nem fez faculdade e está liderando. Então, eu não posso falar que tem líder nato, Claudinha, porque se a gente for refletir, todos nós estamos liderando em algum momento. Sim. A grande questão é que a gente cria uma mística, né? Nessa coisa da gente pensar nos líderes históricos, né? Quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala de Buda, quando a gente fala de Mahatma Gandhi, quando a gente fala de Mandela, a gente fala dos ícones. Mas a história não é feita dos ícones. A história é feita de pessoas como eu e você. Que um dia decidimos olhar para os nossos empregadores, que foram bênção na nossa vida, e dizer o seguinte: eu quero trilhar uma nova história. Eu liderei, né? Sim. Desculpa, gente, não tô com Covid, tá? É porque eu tomei uma vacina e ela me gerou um processo, uma sensação gripal, né? Mas graças a Deus não tem nada a ver com esse processo agora. Então, Claudinha, eu não acho que exista essa coisa do nato. Acho que algumas pessoas se expõem mais ao processo de liderança, né? Mas, se a gente for pensar em perfil, por exemplo, a gente vai ter perfis muito diferentes. Sim. Eu tenho um irmão, por exemplo, que é um grande líder, né, na região ali de Goiás, de grandes granjas, e ele é totalmente diferente de mim. Ele é uma pessoa que fala muito menos do que eu, é uma pessoa muito mais centrada, né? É uma pessoa que tem um estilo de liderança muito diferente, mas lidera 200, 300 pessoas, né? Uhum. Então, não posso falar que eu particularmente, eu, Marta Andrade, acredito que a liderança é uma competência a ser despertada e depois desenvolvida. Porque tem gente que não quer escolher ser líder, né? Então, quando a gente fala lá em Gênesis, que nós somos criados para dominar os peixes, as aves, os animais que aqui rastejam, né? Nós somos líderes. Muitos de nós não vai despertar essa liderança, né? Mas eu acho que ela existe, né? Sim, eu acho que é igual você disse, existe um paradigma. A Midian tá falando aqui que existem uns líderes mais gente boa. Que agrada, né, o maior número de pessoas. Existe esse paradigma, né? Se eu não nasci líder, então eu não consigo ser líder e eu não posso liderar nada, né? Eu não posso trabalhar com isso. E a gente sabe o quanto isso não define o nosso destino, né? O fato da gente não ter uma base, porque a nossa base, a nossa estrutura, né, familiar, ela tem uma interferência gigantesca nesses processos, né? Se eu tenho uma base que me incentiva na liderança, que eu tenho umas referências que me incentivam na liderança, eu tenho uma tendência, né, a ser um líder. E se eu não tenho, eu também tenho uma tendência a não ser. Mas isso não significa que eu não possa ser, porque aí é uma mudança de padrão mental, né? É uma mudança que pode ser feita onde você desenvolva as habilidades. É lógico que você vai precisar gastar um pouquinho mais de energia, né? E aí é onde a gente encontra, né, a oportunidade no desafio. Porque, por exemplo, falar aqui, fazer essas lives não é uma coisa confortável para mim. Eu nunca fui de celular, de ficar gravando vídeo, né? Não é confortável. Apesar de ser uma pessoa comunicativa e tudo mais. Mas diante do desafio, do medo de fazer ou não, eu apostei e fiz. Né? Estou fazendo. Mesmo com e acolhendo esse sentimento, entendendo que ele existe, né? Mas compreendendo que também que eu posso controlá-lo de alguma forma para que eu faça diferente, né? E aí eu queria que você respondesse, que bom que você falou, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu não sou vendedor.
Aquele é vendedor nato, eu não sei vender nada. E Uhum. isso é uma grande mentira, né? Existe Sim. aquele que tem uma facilidade maior, existe aquele que precisa desenvolver, mas é igual você falou, todos nós somos líderes de nós mesmos, todos nós somos vendedores de nós mesmos, todos Uhum. nós temos as habilidades e as competências, a gente só precisa desenvolver. E o processo de coaching ajuda né, Com nessa certeza. busca, né, Martinha? Sim. Sim. Ajuda nesse despertar, né, Cláudia, nesse Sim. encontrar, né? Eu me lembro de uma cliente que eu tive, que o primeiro contato com ela, assim, a família me disse assim, era um grupo familiar, né? E eu fui fazer coaching com toda a família, né? O pai, a mãe e os filhos, os sucessores. E aí o pai e a mãe vieram falar comigo, olha, ela é muito frágil, ela isso, ela aquilo, e aí eles super me prepararam, né, para atender das pessoas do grupo. E aí, quando eu apliquei o teste de perfil nela, a menina era um avião, assim, né? Aí, quando eu fui conversar com ela, eu falei para ela assim, eu fiz a primeira pergunta para ela, eu falei, por que que você está escolhendo o espaço da fragilidade? Aí ela olhou para mim assim e falou, como assim? Eu falei, você está escolhendo o espaço da fragilidade. Por quê? Porque era onde ela chamava atenção, era onde ela Uhum. era acolhida, era onde ela era paparicada, era onde ela era toda carregada. E aí eu falei, Uhum. ok, você pode até ter todas as atenções que você gostaria, né? Mas você é uma superpotência. Né? Uhum. A tua característica, o teu jeito de ser é bem diferente do que o espaço que você tem escolhido. Então, o que que eu percebo, né, Cláudia? Muitos de nós têm escolhido alguns espaços até por causa do outro. Sim. Aquele espaço em que eu sou mais aceita. Então, eu tenho atendido, né, nesse tempo aí de experiência, né, eu já treinei diretamente mais de 15 mil pessoas, né, Claudinha? Então, Que maravilha. a gente vai percebendo alguns movimentos importantes e eu percebo, assim, o quanto que a gente se bloqueia para não lidar com o nosso tamanho, né? O quanto de nós prefere não crescer, o quanto de nós prefere não liderar, né? Eu encontro bastante gente que prefere não liderar. O quanto de nós prefere, por exemplo, né, manter ou alimentar esse veio, esse núcleo familiar que me Sim. protege, que me torna frágil, onde eu não tenho que tomar decisão, Uhum. onde eu não tenho que fazer escolha, né? Onde eu não tenho Sim. que sair da zona de conforto. E entrando um pouquinho nisso, Martim, até existem as fidelidades, né? As fidelidades sistêmicas, né? Quantos que ouviram de repente dizer não faça isso, não seja isso, né? Ou você não consegue fazer isso, Perfeito. ou enfim, né? Tem todo E um processo, né, por o trás. quanto que a gente está honrando, né, Claudinha, Isso. essas fidelidades, né? Então, quando eu converso com o meu cliente, né, a primeira coisa eu tento fazê-lo enxergar, despertar essa liderança, né? Então, principalmente, Cláudia, porque tem coisas importantes a gente dizer aqui para as pessoas. Uma coisa é eu não escolher, eu não quero isso. Uhum. Não é o caminho Uhum. que eu escolho. Sim, sim. Eu, por exemplo, tive um caminho de não liderar uma grande equipe, mas por vezes liderar centenas de pessoas. Quando eu assumo Uhum. uma turma, né? Eu tive um cliente no ano passado, por exemplo, em que eu treinei 200 líderes. Uma vez por mês, a gente dividia esses 200 líderes em 5 turmas. E eu treinei esses 200 uma vez por mês no ano passado. Claro que naquele momento ali eu tenho que ser uma mega líder. Porque eu controlar 200 pessoas, né? Eu estimular essas pessoas, eu conseguir ser educadora dessa liderança, né? Então, eu fiz uma escolha de ter uma consultoria individual, de não ter uma grande equipe, né? Essa foi uma escolha, mas isso não me rouba
a competência e a capacidade e o quanto eu preciso liderar no meu dia a dia. Né? Quando eu faço uma proposta, né? Quando eu tenho que ir num cliente, eu estou liderando, eu estou vendendo o meu trabalho. Então, eu preciso ser responsável, inclusive, para me capacitar para isso. Porque muitos de nós acreditam que a gente não é capaz porque nem tentou, né? Então, você pode escolher não fazer isso, mas se você escolher fazer, você tem muitas formas para se capacitar. Sim. Inclusive para agilizar o seu processo, né? Eu, por exemplo, sou muito fã da constelação familiar, né? Eu acho que todo mundo um dia teria que fazer uma constelação, né? Então, isso agiliza o nosso processo, porque isso desmistifica, isso limpa o enredo, né? Eu costumo brincar, né? Se eu estiver falando errado, você me corrige. Eu acho que limpa um pouco o nosso enredo e facilita a nossa liderança, né? Na medida que eu consigo ser muito mais inteiro e muito mais inteiro e íntegro, né? No sentido de integral, no meu processo de liderar, né? Isso então, mesmo. E, Martinha, eu tô aqui um pouquinho preocupada com o tempo. Como liderar nesse momento que nós estamos vivendo? De pandemia, de coronavírus, de isolamento, né? Como fazer isso? À distância, muitas vezes não podendo visitar clientes. Qual é a forma, né, para ser um bom líder nesse momento? Claudinha, uma coisa que eu percebo, assim, é claro que eu não tenho aqui a ousadia, né, de achar que eu tenho as respostas certas, né? Como eu te falei, eu acho que esse momento é complexo. E eu acho que né, é junto, plexo é tecido, ele só é possível de ser tecido junto. Então, é você com a tua equipe, né? Mas eu tenho dado algumas dicas para os meus clientes. A primeira delas, né, Claudinha, é eu entender que eu não vou saber tudo, né? A gente está vivendo um momento que ele é tão exponencial na quantidade de informações, por exemplo, que é impossível a gente conseguir saber tudo, né? E consciente de que eu não sei tudo, eu preciso ser muito transparente com a minha equipe. Então, uma coisa que eu tenho enfrentado muito com os meus clientes é assim, a possível demissão, né, Cláudia? Por quê? Porque a maioria das empresas está passando por um momento de redução drástica de faturamento. Eu tenho empresas que esse faturamento caiu 60%, 70%, então o que eles faturam não dá para pagar a estrutura, né? Sim. Então a gente vai ter que ter tomadas de decisões, às vezes drásticas, mas essa transparência para com as pessoas ela é muito importante, não no sentido de criar pânico, mas no sentido de dar para as pessoas segurança. Porque a grande maioria de nós está inseguro e está com medo, né? A gente não sabe em que porto a gente vai atracar, né? Sim. Só que a gente precisa entender que isso vai passar, as coisas não serão como antes, então tem uma outra dica importante que é gerar adaptação com evolução, porque tem gente que se adapta ficando na zona de conforto, né? O sapo, se você colocar ele na água e botar para ferver, devagarzinho, ele vai ficando ali até morrer, né? A água ferve e ele não pula. Mas se você colocar ele numa água já fervendo, ele, ó, salta logo. Então, eu não estou falando de uma evolução só, eu estou falando, perdão, de uma adaptação. Estou falando de uma adaptação com evolução, né? Eu vou ter que aprender coisas novas que eu não fazia. Então, o que de novo que você está aprendendo? Quantos de nós estão aprendendo, por exemplo, fazer live? Né? Eu não sabia que eu tinha que te chamar aqui, conectar contigo, enfim. Então, tem uma outra dica que é a distância, né? Transparência, comunicação constante, franqueza com as pessoas, mas um convite para as pessoas aprenderem, evoluírem. Eu acho que esse é o momento da gente evoluir. Eu falava com esse cliente hoje de manhã, né, da importância dele dar para as pessoas não tarefas, porque às vezes, Cláudia, lá na empresa que alguém está nos escutando aqui,
não tem a tarefa mais. A pessoa picava um papel. Ela não tem esse papel para picar mais, porque não tem demanda. Uhum. Mas, como é que eu posso reinventar o produto que eu fazia? Em vez de dar tarefa, eu dar significado, né? Em vez de eu dar para a Cláudia uma tarefa para ela fazer, eu vou dar para ela uma pergunta para ela refletir. Eu vou dar para ela um momento da gente refletir sobre como é que nós podemos criar alternativas para esse momento. Que alternativas nós temos nesse momento que nós não estamos enxergando. Né? E aqui, Claudinho, eu nem vou expandir para pensar em planeta. Porque eu acho que o planeta está nos expelindo. Né? Claro. No sentido de eu preciso respirar, né? Para que eu possa realmente manter essa quantidade de seres humanos gastando, gerando lixo. Né? Então, à distância, eu preciso dar significado para as pessoas, né? O que nós seremos como empresa se daqui a um mês a gente reabrir as portas? Né? E se a gente não reabrir, Cláudia? Eu sou sua funcionária e infelizmente você vai chegar para mim e me dizer, Marta, nós vamos ter que fechar, né? Como é que eu me reinvento a partir do que eu já sei? Porque uma coisa que as pessoas não podem deixar de considerar é o que elas já sabem. Ninguém chegou até aqui nesse momento do Covid sem saber nada e agora o mundo acabou e a gente desconsidera tudo. Sim. Né? Então, a partir do que eu já sei, como é que eu posso sobreviver? Né? Então, é uma liderança transparente, é uma liderança que provoca evolução, é uma liderança que adapta com a evolução, né? É uma liderança que precisa pensar alternativas, é uma liderança que, às vezes, terá que trabalhar com possibilidades de demissão, mas que precisa avaliar quem seriam as pessoas de fato nesse momento, né? Como é que isso poderia ser tecido junto, né? Como é que a gente pode manter as pessoas que estão aqui, né, de uma forma diferente? Como é que a gente pode construir, né, essa resposta? Porque eu acho que para cada negócio, Cláudia, a gente vai ter algumas respostas que são diferentes se a gente se dispor a ver. Então, que bloqueios eu estou tendo para enxergar o que eu poderia estar enxergando? Mas eu estou insistindo em manter a forma e a estrutura que eu conhecia, né? Sim. Como hoje esse cliente meu falou para mim, estou esperando voltar ao normal. Né? Ele estava esperando voltar ao formato que ele conhecia. Mas esse formato não vai voltar mais. Né? Sim. E é incrível isso, né, Martinha? Que enquanto você fala aqui, estou pensando também nessa liderança pessoal, né? Não só essa liderança do chefe, mas uma liderança quantos autônomos, né? A grande maioria que hoje passam pelos desafios da economia, desafios de colocar comida em casa, inclusive, a grande massa, eles são autônomos. Como se reinventar nesse processo? Como trabalhar essa equipe interna, né? A gente tem uma equipe interna do qual está a serviço. E aí eu não vou nem falar do nosso corpo, que é uma potência, né? Uma marca, uma máquina, falar de órgãos, de sentimentos, de emoções, né? Eu me lembro muito daquele filme Divertidamente. Você já viu? Sim, É um filme incrível, quem não viu, assista, porque é bem isso, né? Ali falam das emoções, da tristeza, do amor, da raiva, da alegria. E quem que a gente está deixando controlar nesse momento, né? Porque se a tristeza ela tiver, todos eles são importantes, fazem parte da nossa biologia, inclusive, temos que acolher todos eles. Somos o que somos inteiros porque existem eles, né? Então não é sai fora tristeza, sai fora, não é isso. Não sinto isso, mas não sinto aquilo. Isso, mas quem nesse momento está liderando? Né? O meu movimento de transformação, o meu movimento de percepção, de adaptação, de ressignificar. Como que a gente pode fazer esse movimento interno, né, Martinha? O que você me diz? Cláudia, uma coisa que eu acho perfeita
é a gente trabalhar com a palavra distinção. Eu acho que a gente está no momento de distinguir uma coisa da outra, a começar pelas palavras. Uhum. Então, assim, o que que eu estou sentindo agora? Eu estou sentindo medo, estou sentindo angústia, eu estou sentindo ansiedade, eu estou sentindo, por exemplo, cansaço, porque agora eu estou lidando com 3 filhos dentro de casa, por exemplo, e eu tenho que trabalhar, atender a escola online dos meus filhos, fazer exercício com eles, né? O que que eu estou sentindo? Vamos distinguir, né? Vamos separar um pouquinho as coisas. Sim. Porque senão a gente começa a falar assim, ai, é culpa do coronavírus que eu tô mal, que a minha vida acabou. Não. O coronavírus, gente, é um cenário que foi imposto a nós, né? Eu falo que é uma rasteira que a gente levou e a gente ainda não descobriu ainda como levantar direito. Só que você já percebeu que tem gente se levantando? Né? Uhum. É aquela história, né? Enquanto alguns choram, outros vendem lenços. A Então, Soraya tá falando aqui, eu. é, Ah, pôs a é a mãozinha. Soraya, é a Soraya. 3 meninos dentro de casa, né? É isso aí. Então, essa mistura de sentimentos, ela deixa a gente muito fragilizado, porque a gente perde o controle da equipe Sim. interna. E aí, Cláudia, quem manda nessa equipe interna é você, né? Você é o Uhum. líder. Então, vamos nos apossar ou nos empossar desse local, né? Então, vamos tomar posse dessa equipe, abraçar essa equipe, como você bem disse, todos eles fazem parte de você, o medo está aí sim, a insegurança está aí sim. Eu, por exemplo, perdi 90% dos meus trabalhos, né? Então, a gente está num cenário realmente desafiador, mas vamos tomar cuidado para a gente distinguir, inclusive, as palavras. Eu passava por algumas pessoas na rua, quando eu voltei desse cliente que eu fui, né? Fui atender ele individualmente, né? Só nós lá com toda a segurança. E aí, só que quando eu saí da empresa, eu cruzei algumas pessoas. E o discurso das pessoas era: ai, tá brabo, hein? Nossa, esse negócio, né? Nossa, tá bravo, viu, cara? Olha, nossa, pessoal, agora, acho que agora quebra todo mundo, tal. Cuidado, vamos distinguir isso. Não é todo mundo que está quebrando, né? Tem movimentos muito diferentes. Então, para você que é autônomo, começa a distinguir um pouquinho o que você está sentindo. E ativa 2 personagens da sua equipe interna que todo mundo tem, mesmo quem acredita que não, que se chamam criativo e adaptador, né? O criativo, gente, todo mundo foi criança, sim ou sim? Todo mundo foi criança. Então, nós já fomos criativos, alguém matou esse nós. Acho que a escola teve contribuição nisso. Mas a gente é muito criativo. Então, comece a te fazer algumas perguntas. Espera aí, eu que trabalho com uma lojinha aqui de vender verdura, né? E os clientes não estão vindo aqui. Eu posso fazer essa venda, por exemplo, criar um pacote, colocar num grupo online, né? Num grupo no WhatsApp, com as verduras mais compradas, enfim. Posso fazer uma entrega, né? Para esses clientes. Que alternativas eu tenho aqui para criar um novo modo de vida? E Uhum. desapega, né? Tem aquela história, desapega. Por quê? Porque nós estamos querendo voltar ao como era antes. E Sim. se você ficar apegado, Cláudia, ao como era antes, você vai ter dificuldade de ver o como pode ser agora. Né? O Uhum. quanto melhor pode ser agora, inclusive. Sim. Sabe? Que alternativas eu tenho, Cláudia, que eu estou negando, que eu não estou aceitando enxergar. Né? O quanto melhor pode ser agora, por exemplo, o meu contato mais genuíno com o cliente, e não só porque ele fazia rota na minha, ele era da minha rota de Uhum. visita, eu tinha que passar lá. Eu acho que a gente está sendo convidado a ser muito mais verdadeiro, porque agora as nossas relações, elas são necessárias, né? Elas não são Uhum. obrigatórias. Então, acho que um passo muito importante é a gente sair, a gente buscar, assim, Hoje eu estava montando um treinamento que eu vou dar online amanhã, né? E me veio um pensamento. Eu acho que nós temos que buscar, Cláudia, o essencial e deixar o automático. Uhum. A gente estava no automático, né? Ah, Sim.
eu particularmente, assim, nossa, semana que vem eu vou para tal lugar, semana que vem eu vou para tal lugar, vou com tal cliente, vamos fazer isso, faz aquilo, dorme, levanta. E agora eu tenho que fazer o que é essencial para sobreviver, né? O que eu tenho que fazer agora? Que alternativas eu tenho? Então sai, busca o essencial e sai desse automático que a gente estava, que você vai começar a enxergar a oportunidade. Então chama a tua equipe interna aí, adaptador e criativo, me ajuda aqui. Eu estou precisando enxergar a oportunidade, eu estou precisando... E outra coisa, sai da síndrome da escassez, porque eu sei, Cláudia, que nós somos, por exemplo, privilegiados. Eu imagino que a maioria de nós que estamos aqui nessa live somos muito privilegiados, né? Eu sei que 90% da população talvez não consiga nem refletir um pouco sobre o que nós estamos dizendo aqui, porque o filho está com fome ali, né? Mas eu não posso também me fixar nesse ponto, né, de vista, nesse ponto de que as pessoas não conseguem, né? Eu acredito que sim, que a gente consegue. Eu acredito que a gente pode olhar diferente. E esse é o momento também da gente se ajudar mais. Então, se você tem um colega que vende verdura, compra dele. Por que você está indo lá no Carrefour comprar a tua verdura? Né? Se você tem um colega que é autônomo, que é um pintor, né? Que é uma pessoa que mexe com cortina, com tapete, né? Começa a criar uma rede de indicações, porque enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então, tem gente pintando casa, tem gente fazendo decoração, né? Por mais que isso tenha se reduzido, tem alternativas, né? E, de novo, não ficar olhando só para o como era. Porque se a gente ficar só olhando para o como era, a gente não vai conseguir achar alternativa, né? Porque, de novo, né? Aquele como era, ele não vai atender esse novo cenário que a gente vai encontrar. Que a gente nem sabe qual é ainda, né? Exatamente. Maravilha isso, né? Esse processo, como tudo isso tem nos convidado para essa expansão, né? Para essa expansão realmente de olhar. Porque o automático nos cega, né? O automático nos deixa ali naquela... Ah, tô comendo, tô vivendo, tô ganhando dinheiro, né? E aí? O que é essencial? Né? É isso aí. É muito bacana. É isso aí. Essas histórias, deixa eu revisitar aqui, né? A questão da gente... Olha só, tudo que você está dizendo, que eu já disse aqui, sobre o acolher, né? O que somos. Renatão tá falando aí, parabéns para as duas. Ai, que bom, né? Marido participativo. Maravilha. Essa história de nos acolher, né? O Hilário Trigo fala dessa expansão espiritual, né? Quando que eu consigo, na verdade, essa expansão espiritual? É quando eu consigo conviver com tudo como é, né? Como é. Quando eu consigo... Aqui, ele diz aqui, ó, que o caminho espiritual tem como objetivo ficar com tudo o que somos. Então, esse é um momento extraordinário que nós estamos tendo. E Bert Helling também já falava desse processo de inclusão, né? Já existe um movimento onde nós precisamos incluir todas as coisas como são da nossa história para que nós possamos ficar inteiros. Porque pela metade, muitas vezes a gente não consegue fazer esse movimento de reflexão. Porque a gente vai entrar num movimento, às vezes, da retração, né? Não vai entrar nesse movimento de expansão. Então, quando a gente olha para tudo que a gente está sentindo, quando a gente olha para tudo que a gente está vivendo, né? E ativa essa equipe interna, para a gente entender como que a gente pode ser criativo nesse momento e se readaptar, aproveitando de tudo, do bom e do ruim, né? A gente consegue criar oportunidades. A gente consegue olhar de uma forma diferente para a vida
e ter essa produtividade, né? E respeitando cada um com a sua história, com o seu momento, porque igual você falou, né? Quando a gente diz estamos no mesmo barco, mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque tem uns de iate, tem outros de um barquinho, tem outros de uma lanchinha, né? Então, nós estamos vivendo processos diferentes, cada um, mas o caminho é um só. Sim. O caminho é um só. Né? Isso aí, Cláudia. E quando você Gente, fala pode falar, Martinha, desculpa. Não, quando você fala da espiritualidade, né, Claudinha? Eu acho que a religião nos separou, né? E eu acho que nós precisamos entender que o que nos une não é a religião, mas quem nós somos, né? Sim. Filhos de um único Deus, né? E aí eu não estou falando de um Deus X, Y, Z, mas eu estou falando de ser humano, né? E aí quando a gente fala, por exemplo, da palavra pecado, ela foi muito distorcida, né? Porque pecado é separação, aquilo que nos separa, que tira a nossa visão do alvo, que é ser bom, do alvo, que é ser, né, uma pessoa generosa, do alvo que é compartilhar. Então, o pecado não é essa coisa de que, ai meu Deus, pequei, né, bate em mim e tal, né? O pecado tem a ver com essa coisa da ilusória separação que nós temos do divino. E quando você me perguntou, né, o que fazer, né, Cláudia, eu particularmente acredito muito, muito em Deus, né? Eu acredito nesse Deus que fez você fechar comigo um negócio na hora que eu precisava, né? Eu acredito nesse Deus que rege esse universo extraordinário, né? Como uma bela música, onde os sons vão entrando ali e a gente não sabe que ordem que é, né? E as coisas vão acontecendo. E eu acredito, de fato, que além de tudo que a gente tem controle, tem um grande, grande universo que a gente não controla nada. Então, aceita. Sim. E recebe. Entrega, né? Entrega. Aceita, sabe? Você que é líder, abraça a tua equipe, acolhe a tua equipe. E aí eu não estou falando de luxinho, né? Eu estou falando de franqueza, de respeito, sabe, Cláudia? As pessoas precisam de respeito, né? Então, você que é equipe, você que tem uma equipe, né? A equipe talvez está precisando muito mais saber da sua integridade do que das suas orientações ou do teu comando, né? Sim. Então, a gente está precisando de ser humano, né? É isso aí. É isso. E uma mensagem linda para a gente fechar. A gente já está quase terminando aqui. Alguém tem alguma pergunta, né? A gente tem a Aline Maria Aguiar falando que sempre aprendendo muito com você, Martinha. Gratidão a nós duas pela contribuição, né? Obrigada. A Dani Pelosi falando parabéns pela iniciativa. O Christian, né? Agradecendo também os ensinamentos, a live incrível. A Aline Borges, duas mulheres sensacionais, aprendi muito nessa noite. A Claudinha Faria, querida, parabéns a vocês duas, admiração por vocês. Obrigada. A Lísia Rocha, né? Quem tem fé, suporta tudo e acredita que a luz sempre brilhará. Obrigada, Lísia. A Sinara Vete, sensacional, meninas. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelas sementes que foram regadas essa noite. É isso, né? Estou muito grata, estou com o coração aqui explodindo, borbulhando de amor, né, por essa noite. Dan, maravilhosa, obrigada. Obrigada, Martinha, querida, por esse tempo aqui com você, que eu já sabia, porque eu te conheço, né, o quanto seria especial. Que bom. Porque realmente vai muito além de falar sobre coach. Sobre um processo de transformação e desenvolvimento. O encontro com você vai muito além disso. E eu te agradeço imensamente por essa noite. Obrigada a todos vocês que estão aí assistindo. A gente está com uma super audiência, muito legal. Que bom. Amanhã nós vamos falar sobre Teta